Olá, participante, dando início ao Mercado em Foco do mês de fevereiro. Cenário desafiador continua, né, para os mercados internacionais, principalmente a busca pela meta de inflação, né. Os dados que vêm saindo, principalmente nos Estados Unidos, não estão ajudando. Os dados de mercado de trabalho vieram bem acima do esperado. A gente sabe que o Fed vem, né, se preocupando muito com essa variável, né, mostrar uma indicação que o mercado de trabalho está começando a desaquecer. Não é isso que vem mostrando, né, nos indicadores, né, que são divulgados. Só para ter uma ideia, o último dado de trabalho que saiu foi maior, e a taxa de desemprego saiu 3,4, foi a menor desde os anos 60, então o mercado de trabalho americano continua muito forte, e esse é um problema para o Fed resolver, né, que isso impacta diretamente na inflação. A inflação já está dando sinais de estabilização em patamares mais elevados, né. O Fed vem seu discurso, Jerome Powell, né, o presidente do Fed, vem batendo duro na inflação, indica que ele vai continuar subindo as taxas de juros. O mercado já estima, né, um ciclo final de taxa de juros perto de 5,5, tá? Então ele continua aí, né, na trajetória. A gente sabe que isso impacta, né, negativamente, diretamente nos ativos de crédito, né? Já estamos vendo alguns ruídos, né, de bancos, né, de posição de bancos. Isso é complicado, né? Então o cenário externo continua muito desafiador. No mercado local, os recentes ruídos aí que nós presenciamos entre o governo brasileiro, né, e o Banco Central aí ajudaram a criar um clima muito ruim, né, institucional muito negativo. Isso acabou afetando todos os mercados, principalmente a curva de juros, e aí isso torna, né, até mais desafiador aí, né, o combate, né, e o controle aí da inflação, quando a gente vê essa deterioração dos mercados, principalmente dólar e curva de juros também. Ao longo do mês, né, tivemos uma discussão aí sobre a elevação das metas de inflação, independência do Banco Central, uma pressão quase, né, diária aí nós vimos, né, nas mídias. Isso a gente sabe que afeta, né, os índices de mercado, né, bolsa, juros, né, essa comunicação, esse ruído entre governo e Banco Central não é bom. Mas assim, ainda existe alguns pontos positivos. Acho que o principal ponto positivo aí foi a proposta, né, da chamada âncora fiscal, né, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou aí, né, para a Câmara e o Senado. Isso pode fazer preço, né, positivo aí para os mercados, principalmente na curva de juros, né? E então o mercado espera com bastante expectativa, aí os economistas acreditam que essas medidas, né, possam aí contribuir para o início aí de corte de juros, né, pelo Banco Central, trazer um resultado fiscal melhor, né, para os próximos anos, para os anos seguintes, e com certeza a gente sabe que isso favorece a credibilidade do país. Uma vez, né, fortalecendo a credibilidade do país, a gente tem um fluxo maior aqui de recursos, a gente tem uma melhora da bolsa, a curva de juros inclinando negativamente, e tudo isso é favorável aí para os nossos investimentos. Em relação aos mercados, né, os investimentos, né, no mês de fevereiro, os ativos de risco tiveram uma depreciação grande, a bolsa caiu 7,5%, em função de todo esse ruído, né, que eu já comentei. Nós não temos exposição em bolsa, né, desde dezembro a gente já desinvestiu, né, dos ativos de risco, já estimando que o ano seria difícil, né, principalmente o novo governo também. Já está com uma desvalorização no ano perto de 9%. Isso afetaria, né, de forma significativa os investimentos caso a gente tivesse alguma exposição. A nossa exposição hoje é em renda fixa, né, temos alguma alocação em estruturados, mas são investimentos de longo prazo, né, um percentual pequeno, mas o que influencia mesmo, o que afeta mesmo, né, o resultado é a renda fixa. E dentro da renda fixa a gente tem uma parcela que está marcada a mercado, né, e uma parcela que está marcada na curva. No plano BD, a maior parte, né, 90%, é marcado na curva, né, e temos em torno de uns 10% aí marcado a mercado. Em relação ao resultado, no mês de fevereiro, o plano BD teve uma variação de 0,94, né, no mês, foi superior ao CDI, o CDI foi 0,92, foi 102% do CDI. Em relação à meta, o IPCA divulgado foi maior do que a expectativa que a gente, né, vinha trabalhando para contabilização dos ativos, então essa diferença vai ser compensada no próximo mês, no mês de março. Em relação à meta, a meta foi de 1,12, nós ficamos levemente abaixo da meta, né, no mês, no plano BD, mas como eu disse, né, a expectativa de IPCA que se trabalhou para
para cálculo dos títulos, né, de IPCA foi menor do que, né, a divulgação do IPCA. Foi 0,77 e o IPCA efetivo foi 0,84. Essa diferença de contabilização ela é descarregada, né, no próximo mês. Por isso que a gente ficou abaixo da meta, né, da meta atuarial dentro do mês, né, de fevereiro. Já em relação ao plano CV, a mesma coisa, né? O IPCA utilizado para a contabilização dos títulos, que é uma estimativa, foi de 0,77 e o IPCA real, que é o que calcula, né, a meta atuarial, foi 0,84. Então, essa diferença também prejudicou ele dentro do mês, mas a recuperação, né, a diferença, né, vem descarregada no mês de março. Então, o plano CV fechou com 0,89% no mês de fevereiro, a meta foi 1,19%, ficou com 97% de CD, o CD foi 0,92%. A gente vem, né, mês a mês aí, com uma carteira bem mais conservadora. A única variável que vem afetando, né, o resultado é a marcação a mercado, que vai ter mês que vai ser bem positiva, vai ter mês que vai ser bem negativa. A expectativa agora de março, né, é que venha positivamente, bem positivo, né, a cota do plano CV. Isso é bom que recupera, né, esses 2 meses nós tivemos elevação de taxa de juros. Em relação à renda variável, como eu disse, o plano CV também não tem, né, nenhuma exposição em renda variável, então ele está livre, né, desse risco de desvalorização da cota em função dos ativos de risco. Como eu disse, a gente está bem otimista aí para os próximos meses, principalmente para essa inclinação da curva longa de juros, que ela ceda, né? Tem notícias que podem ser positivas, como eu já disse, que é a questão do arcabouço fiscal. Isso vai fazer preço positivo e a gente está, né, posicionado para isso, ok? Bom, essa é a minha mensagem. Quero deixar só um recado. Estamos soltando uma websérie sobre marcação a mercado e marcação na curva, para explicar direitinho como é que é a marcação dos nossos títulos. Então peço que vocês assistam, não percam. Um abraço a todos e até o próximo mês.